11 de junho de 2025. Andorinha Patriota passando por aqui para falar a respeito da guerrilha urbana que está acontecendo na Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Gente, antes de entrar nesse assunto, eu vou fazer uma complementação do vídeo de ontem e uma retificação. A complementação é a seguinte, é a respeito dos perseguidos políticos no Brasil. Eu quero falar, complementar a lista. Nós tivemos os patriotas do 8 de janeiro, pessoas inocentes desse crime inexistente, tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Isso é um crime inexistente, não aconteceu. A direita, em momento algum, quis dar golpe de Estado. Os patriotas foram para a rua, inclusive eu fui com meu esposo, meus filhos, eu fui para frente do Comando Militar do Planalto. Por quê? Pedir o código-fonte, a transparência do resultado das eleições de 2022. Porque o TSE não atendeu o pedido da equipe técnica designada pelo Ministério da Defesa. Foi só isso. Os patriotas foram pedir o código-fonte e pedir que as Forças Armadas interviessem para que o código-fonte fosse apresentado, a fim de que nós não tivéssemos um resultado eleitoral sem transparência, a fim de que o TSE demonstrasse como ele chegou nesse resultado mágico de colocar um descondenado, né? Um homem que estava condenado na cela da Polícia Federal, condenado em 3 instâncias, reabilitado pelo STF, porque foi graças ao STF que o Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao cargo de presidente da República, né? A fim de que nós não tivéssemos, né? A fim de que o TSE demonstrasse como ele chegou nesse resultado mágico, né? Um homem que não tinha povo, onde ele saía, onde ele andava, ele levava ovo, né? Nosso presidente era ovacionado e ele levava ovada. Essa que é a realidade. Então o povo brasileiro foi para frente dos quartéis, porque o artigo 142 fala da defesa da nossa nação, da defesa da pátria. Cabe às Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica, a defesa da pátria, da democracia, das nossas riquezas. E pátria, gente, a gente pode entender isso. Povo, liberdade, democracia, riqueza, território, né? Soberania, o reequilíbrio dos poderes, porque a gente viu que o governo paralelo de esquerda foi instalado via STF, via decisões judiciais, pelo Supremo Tribunal Federal. A esquerdalha entrava com ação para impedir ou conceder qualquer coisa, né, que o presidente quisesse realizar, né, ou conceder alguma medida que a esquerda quisesse, né, entrava no STF e o STF concedia. Infernizaram o nosso presidente durante o exercício do mandato presidencial 2019 até 2022. Foi um inferno. Protagonizado por quem? Pelos ministros do STF. Então, o reequilíbrio dos poderes e a garantia da lei e da ordem, né? Nós estamos vendo aí como que o Brasil está, né? Enquanto a gente perde tempo com o PT, com o Lula, com essa esquerda destruidora, nefasta, maligna, a droga está correndo solta no Brasil. Pois é. Eles não querem acabar com a Polícia Rodoviária Federal? Aí, ó. Menino. Soltando todos os chefes de organização criminosa. O cara lá, foi do Comando Vermelho? Foi? Aquele que estava promovendo, fazendo apologia na internet? Ligado, né? Hã? Ele é o marqueteiro do Comando Vermelho. Ele é o marqueteiro do Comando Vermelho. Ele foi solto.
Ele foi solto e a nossa deputada Carla Zambelli saiu, teve que sair do Brasil para não ser presa ilegalmente pelo STF. Foi condenada aquela moça, perseguida política. Então, o povo brasileiro foi pedir o código-fonte. Os patriotas, em momento algum, tentaram dar golpe. A quebra-quebra que aconteceu nos prédios dos poderes da República, o Congresso, STF, Palácio do Planalto, já estavam abertos. Foi uma trama da esquerda, uma tramóia, como lá o Capitólio lá dos Estados Unidos. Mesma coisa, o Fachin não disse que dia 6 nós teríamos o Capitólio? Ele falou. Só que aí, dia 6 era uma sexta-feira, né? Aí fizeram o Capitólio num domingo. Só tinha as mesas, os computadores, não tinha ninguém lá. Ficaram com medo, né? Pois é. Vai que alguma coisa desse errado. Pois é. Então, nós fomos pedir o código-fonte. Porque não foi apresentado pelo TSE. O TSE deu as costas para a equipe técnica designada pelo Ministério da Defesa. Quem era o ministro da Defesa na época era o general Paulo Sérgio, né? O general Paulo Sérgio. Que eles trataram de colocar nesse inquérito aí, nesse processo absurdo aí, no banco dos réus do STF, por conta desse golpe, do punhal verde-amarelo, desse golpe, que quem deu foi a esquerda, né? Quem deram um golpe no Brasil, gente? Nós somos vítimas do golpe, né? O cidadão subiu ao poder, foi levado ao poder sem povo, sem código-fonte, sem voto impresso e auditável, sem contagem pública dos votos, foi descondenado através de uma tramóia, né? De uma manobra sem vergonha, né? E a mesma coisa do Nicolás Maduro. Se autoproclamou presidente da República sem povo e sem ata. Então, os patriotas do 8 de janeiro, porque quem quebrou, muitos caíram na armadilha, né? Mas mesmo os que quebraram foram presos de forma ilegal, porque STF não é o foro adequado para julgar essas pessoas que quebraram o patrimônio público. Depredação de patrimônio público é crime, tem um tipo penal específico. E quem julga é a justiça de primeiro grau, né? Então, isso aí, gente, tá tudo errado. Tudo ilegal, tudo é como eu falei, tudo uma narrativa. Outra coisa, os patriotas, os nossos militares, General Braga Neto, General Paulo Sérgio, General Heleno, o Coronel das Forças Especiais, o Mauro Cid, o Tenente Coronel Mauro Cid, o Anderson Torres, o Felipe Martins, todas essas pessoas que estão nesse processo aí absurdo do STF, do golpe, né? Do golpe. Quem mais? A deputada Carla Zambelli, o Deltan Dallagnol, que teve o mandato dele cassado ilegalmente, o deputado Francisquini, que era um delegado da Polícia Federal, ele foi cassado porque ousou falar das urnas. O povo quer transparência. Que história é essa? Nós não podemos mais pedir transparência no processo eleitoral? Isso é uma ilegalidade, gente. Ilegalidade. O TSE não permitiu o acesso da equipe técnica designada pelo Ministério da Defesa ao sistema eleitoral. Eles não puderam fiscalizar. As eleições de 2022 não foram fiscalizadas adequadamente. Não foram. Isso atenta contra a lei eleitoral. Parece que é o artigo 221 que diz que as eleições têm que ser fiscalizadas. Essas eleições são nulas de pleno direito. O que mais? Voltando aí para a listinha dos perseguidos políticos. Os jornalistas Alan dos Santos, Alan Frutuoso do canal Vista Pátria,
O Oswaldo Eustáquio foi a primeira vítima. O rapaz saiu, foi andando pro presídio e voltou com problema de locomoção. Disseram que ele levou uma queda. Para mim, ele levou foi uma surra lá dentro. Eu falo mesmo. Quem mais? Tem outros jornalistas aí que eu não sei o nome. Esse rapaz aí que foi condenado agora, o humorista, é um perseguido político. Quem mais? O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a Bárbara do Te Atualizei, né? Outros canais foram suspensos, né, de forma ilegal. O Paulo Figueiredo, o Constantino, né? E se a gente começar a analisar, a gente vê que é a ditadura mesmo, é a lei da mordaça da ditadura nazista chinesa sendo implantada aqui no Brasil. Então, querendo calar as redes sociais. É a história da regulamentação do artigo 19, né, do Marco Civil da Internet. Bom, coisa que o STF não tem competência, eles estão querendo legislar porque o Congresso Nacional não apreciou esse projeto ainda. E esse projeto é da esquerda. Isso é que eu queria complementar, né? E queria dizer também, a musiquinha que a Janja cantou, lá com o cara lá da festinha, dizendo que ia passar sal no Bolsonaro. Não é serol não, é passar sal no Bolsonaro. Será isso, hein? Esquisito, né? E o Randolph estava lá, só que ele aparece assim no cantinho, do lado assim. O vídeo que aparece ele de frente parece que sumiu da internet. Eu vi, né? E nessa época ele estava junto com ela. Então eu estou complementando o vídeo que eu fiz ontem. Gente, indo lá para a Califórnia. Gente, aquilo ali é uma guerrilha urbana. É guerrilha urbana. Esse grupo, tem um grupo lá de guerrilheiro urbano nos Estados Unidos que ele se pauta pelo mini manual do guerrilheiro urbano feito por Marighella. Se você pegar o mini manual do guerrilheiro urbano, você vai saber exatamente como estes grupos terroristas dos Estados Unidos, de guerrilheiros urbanos, atuam. O Donald Trump, e eu acho que é esse Black Homeless aí, esses guerrilheiros mascarados que o Donald Trump mandou prender, todo mundo que tiver com máscara. Se tivesse com máscara era para prender. Por quê? A pessoa quer manifestar, que na verdade não é manifestação, é guerrilha, né? Você não pode considerar como manifestação uma pessoa que pega tijolo e joga no policial, uma pessoa que quebra o meio fio com martelo e joga o pedaço de concreto no policial, né? Não dá, né? E na cara, no rosto do policial, ainda tem a mira certeira. Isso é guerrilheiro, gente. Guerrilheiro treinado, esse pessoal é treinado. É guerrilha urbana. O que está acontecendo na Califórnia é uma guerrilha urbana. E eles querem espalhar isso para todos os estados dos Estados Unidos. Estão querendo fazer isso no Texas. Eu vi no Vista Pátria um camarada, assim, fortão, falando, nós não somos imigrantes ilegais, nós somos indocumentados. Indocumentados é a palavra mais nova que eu escutei para definir a safadeza do governo John Biden de deixar 8 milhões de imigrantes entrarem nos Estados Unidos de forma ilegal. Aí entrou traficante, estuprador, guerrilheiro, terrorista, né? Assassino, e entrou tudo que não presta. Entrou gente que quer trabalhar, sim, mas eu acho que a maioria é tudo gente da pá virada, tudo gente que não ama, que não quer o bem dos Estados Unidos, que quer destruir os Estados Unidos por dentro, né?
Então, aquilo ali é uma guerrilha urbana. Uma guerrilha urbana, são guerrilheiros. E o presidente Donald Trump mandou a Força Nacional e agora mandou os fuzileiros navais. Eu achei uma maravilha. Não pode deixar esse pessoal crescer. Tem que prender, botar no centro de detenção e apurar e botar um advogado dativo, né, dos Estados Unidos, dá um advogado para eles, para se defenderem, né? Abre um processo, dá o devido processo legal, deixa ele se defender, condena e deixa preso. Aí você tem que fazer isso nos Estados Unidos, tem que fazer isso aqui no Brasil, para acabar com esses guerrilheiros, uma guerrilha urbana, né? E eles querem espalhar isso para todos os estados dos Estados Unidos. Se Donald Trump não tomasse a providência, isso aí ia virar uma bola de neve, né? Ia destruir os Estados Unidos. Então eles estão protegendo a Força Nacional, os militares americanos estão protegendo os prédios públicos e não estão deixando a coisa crescer. E esse governadorzinho da Califórnia e essa prefeita aí da Califórnia são dois esquerdistas. Dois esquerdistas guerrilheiros que aprovam a guerrilha urbana. Por isso que eles estão tão incomodados com a medida que Donald Trump tomou. Ele está corretíssimo, ele tem embasamento jurídico para isso. E a Rede Globo, daqui, a Rede Globo de televisão, fica se metendo, dizendo que o Donald Trump está invadindo a soberania dos estados. Por quê? Parece estranho, né, a gente falar de soberania estatal, mas é porque lá os estados, os governadores têm uma certa independência, né? Lá não é uma federação, lá é uma confederação, né? Não, é o quê? É federação também? Federação, Mas é uma federação diferente. Mas é que funciona, né? Hã? A federação lá é forte. A federação lá é forte, que é uma federação, mas lá funciona, aqui não, né? Aqui tá funcionando até um determinado... já não tá mais funcionando, porque a PT quer tomar conta do Brasil, né? Quer acabar com o federalismo brasileiro, né? Nós somos uma federação. E lá os estados têm uma certa independência. Então, como ele mandou a Força Nacional e os militares, as Forças Armadas, aí a esquerdalha está gritando. Esse povo quer destruir os Estados Unidos. E o Donald Trump, eu bato palma para esse governo. Parabéns, presidente Donald Trump, parabéns. E ele vai fortalecer as Forças Armadas americanas, né? Já designou mais de $1 trilhão para as Forças Armadas americanas. Olha, isso aí tem que ser. Porque senão, gente, o Partido Comunista Chinês vai nos engolir. Vai engolir as Américas. Engolir. Os globalistas, o Partido Comunista Chinês, a esquerda mundial, vai engolir o Ocidente. Nós não podemos permitir. Gente, e só uma coisinha. A Marinha Americana está aqui, né? Fez a interoperabilidade das Forças Armadas brasileiras, foram estreitadas mais ainda com as Forças Armadas americanas. Esse cabra está comandando as Forças Armadas? Tá não, gente. Tu acha que o cabra quer isso? O Lula? Quer que as Forças Armadas brasileiras estreitem mais ainda o relacionamento, a interoperabilidade com as Forças Armadas americanas? Jamais. Ele quer destruir as nossas Forças Armadas. Destruir. Por isso que ele tirou todo o dinheiro. Mas não vai não. É aquele negócio, né? O Brasil não será tomado pela China comunista. Gente, Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.